Nós estamos, podes lançar o contador, nós estamos a trabalhar as 7 cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Aqueles que nos visitam, nós estamos mesmo a terminar a série agora. É o último domingo onde nós vamos falar destas cartas. E têm sido domingos muito duros, porque as cartas são muito duras. E as cartas são um espelho as cartas são escritas especificamente para aquelas igrejas, têm a ver com o contexto daquelas igrejas, têm a ver com a vida daquelas pessoas, mas, eu digo infelizmente, nós temos muito com que nos identificarmos e aquilo acaba por ser espelhos de muitas das nossas igrejas e acabam por ser espelhos de muitas das nossas vidas como pessoas individuais. Então tudo aquilo que Jesus critica e que Jesus elogia, nós de alguma forma conseguimos encontrar algum abrigo e conseguimos nos identificar com algumas dessas coisas. E Deus é tão bondoso que Ele dá sempre uma oportunidade de nós corrigirmos isso. Então Ele diz assim, se quem tem ouvidos, quem tem ouvido o que o Espírito, o que o Senhor Jesus está a dizer às igrejas, que ouça aquilo que eu vos estou a dizer, porque é importante corrigirmos estas coisas. E hoje nós vamos falar de 2 igrejas e terminamos a lista, que são basicamente duas igrejas completamente opostas. E que Deus lida com elas. E ontem estava a pensar assim, há tanto sumo nas Escrituras, há tanta coisa que Deus nos diz quase sem estar escrito, que Deus é tão bom que Ele consegue trabalhar uma igreja que aos seus olhos é uma igreja fraca, que é uma igreja humilde, que é uma igreja que não tem tanta expressão, e Deus ainda assim escreve uma carta para ela. Como ela escreve uma carta para uma igreja que é tipo a última bolacha do pacote, aquela coisa, que é aquela igreja que faz tudo acontecer, que tem tudo, e Deus escreve uma carta para ele. Então uma primeira lição que eu não tenho aqui nos meus pontos, que eu gostava que nós pudéssemos levar, e Deus colocou isto no meu coração aqui num momento de louvor, então acho que alguém precisa de ouvir isto, é que Deus, por muito insignificante, eu quero usar mesmo esta palavra, que tu achas que tu és, por muito invisível que tu achas que tu és, por muito, se calhar até desprezível que tu achas que tu és, ou seja, que Deus até tem um desprezo por ti, Deus escreveu uma carta a uma igreja que era muito pequena na sua essência, mas que era muito fiel. Então Deus não está a olhar para ti à espera da tua grandiosidade, Deus está a olhar para ti à espera da tua fidelidade, da tua lealdade. O quão leal tu és àquilo que tu acreditas, o quão leal és àquilo que tu dizes que tu és. E todas as outras coisas que acontecem à volta, Deus usa, Deus pode potenciar para o seu reino, mas Ele escreve uma carta a uma igreja, como nós vamos ler em Apocalipse 3, que era muito pequena, mas era muito fiel. E é uma das únicas cartas, uma das únicas igrejas que recebe só elogio. E é interessante que nós às vezes andamos na nossa vida à espera de ganhar o elogio de tanta gente e até não fazemos assim nada de espetacular, não nos destacamos em nada, mas Deus destaca-nos pelo aquilo que nós somos cá dentro. E Ele escreve-nos uma carta hoje a honrar a nossa fidelidade, a honrar a nossa maturidade, a honrar a nossa persistência, a nossa perseverança, a honrar a nossa vida, que mesmo no meio de tanta tribulação, de tanta pancada, de tanta traição, eu continuo fiel aos meus princípios para com Deus. Eu continuo fiel a Deus. Eu continuo a acreditar que Ele é o Senhor. Eu continuo a acreditar que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu continuo a acreditar que eu tenho que cumprir aquilo que Ele diz, satisfazer a sua vontade, independentemente se a minha vida não é aquilo que eu imaginava. E Deus hoje quer escrever esta carta para ti. Amém? Ele quer te honrar por isso. E diz assim em Apocalipse 3:7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquilo que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E ele apresenta-se. Nós já falámos aqui que esta apresentação quer dizer alguma coisa específica, nós já vamos lá. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E ele diz assim, tendo pouca força, ou seja, Deus está a dizer assim, fui eu que te coloquei ali, fui eu que abri as portas, e ele depois assume e diz assim, e tu tendo pouca força, tu sendo pequena,
não tem dispersão, não é isto que está escrito. Ele só diz, tendo pouca força, mas eu estou a acrescentar, estou a dar mais contexto. Diz assim, tu guardaste a minha palavra e tu não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, àqueles que estão fora desta igreja, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então Deus vai nos honrar, isto é um sinal de honra. É Deus que vai permitir não que nós tenhamos ou que queiramos buscar essa honra dos homens, mas é Deus que diz que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer isso, não és tu que vais fazer. E vais fazer porque tu tens pouca força. Se calhar não sabendo muito, não sendo a igreja mais eloquente, não é a igreja maior, não é a igreja que produz mais, ainda assim tu fizeste o que é importante para mim, que é guardaste a minha palavra. Isto hoje tem que nos dizer alguma coisa, que às vezes nós queremos fazer tanta coisa para Deus, nós achamos que não alcançamos nada, vemos outras pessoas a fazer coisas e Deus só está à procura de uma coisa, ou pelo menos se nós sabemos que Ele está à procura de uma coisa, que é, guardaste a minha palavra. Quando tu tiveste a oportunidade, tu guardaste a minha palavra. Tu guardaste os meus mandamentos, tu fizeste aquilo que era certo, fizeste, então até eu vou-te honrar. Ainda na tua pequenez, ainda na tua insignificância perante o mundo, eu estou-te a ver e tu para mim és importante, és valoroso e eu vou fazer com que te honrem. E tu vais sentir essa honra. Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus, o que é que eu preciso fazer para tu me guardares? O que é que eu preciso fazer para tu me livrares do meu trabalho, dos meus colegas, das perseguições, das maluquices deste mundo? O que é que eu preciso fazer? E Deus diz, guarda a minha palavra, ser fiel. E eu vou-te guardar a ti. Eu vou-te guardar. Mas tu precisas de guardar a minha palavra. E Ele diz que, eis que venho sem demora, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, guarda aquilo que tu já alcançaste. É como se Deus estivesse a sublinhar àquela igreja. Isso que vocês têm é importante. Isso que vocês têm já é espetacular. Isso que vocês têm é super valoroso. Então parem de andar a olhar para os outros. Parem de olhar a querer ser como os outros. Não é que era isto que ele estava a querer dizer exatamente. Mas para nós às vezes é isso. Nós já temos alguma coisa que fazemos tão bem que Deus nos valoriza. E se Deus nos valoriza, nós não precisamos que mais ninguém nos valorize. Mais ninguém. Então guarda só aquilo que tu tens, que Deus valoriza, que é de Deus, que Ele ama, que Ele reconhece. Guarda isso com todas as chaves para que não possas perder isso. E às vezes nós perdemos algumas coisas porque vamos atrás de outras que achamos que são maiores e nós às vezes perdemos. Perdemos a nossa palavra, às vezes nós mentimos, coisa que não fazíamos de antes, às vezes nós damos ali uma meia-verdade, porque andamos em busca de mais alguma coisa e nós abrimos mão de coisas que Deus já valorizou. Então o que Deus diz-nos hoje, e diz a Filadélfia, é que guarda o que tu já tens, que é tão precioso. Ao que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também tem o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Jesus continua, o João continua a escrever aquilo que Jesus está a dizer. Dizia ao anjo da igreja que está em Laodiceia, e são dois textos seguidos, e nós saímos de um texto onde nós vimos que a igreja era humilde, era pequena, era uma igreja, se calhar era uma igreja com 10, 15 pessoas, e nós sabemos que o nosso Portugal está cheio dessas igrejas pequenas, de gente que não desiste da palavra, que não desiste das suas convicções. Ouçam, eu saí de uma igreja porque eu não acreditava que Deus me queria naquele lugar. E vocês hoje são uma expressão disso, mas Deus tem trabalhado tanto no meu coração, porque eu vejo aquela igreja e dentro daquilo que eu achava que era a sua pequenez, eu sou confrontado com Filadélfia. Como é que eu posso dizer que eles não são Filadélfia? Eu não posso dizer. Eu não sei o que é que Deus está a fazer na vida deles. Eu não sei se Deus não está-lhes a dizer, olha, vocês são Filadélfia, guardem-se até ao fim. Porque vocês estão a perseverar mesmo. Olha, o Ricardo até se foi embora, até não está cá, mas vocês perseveraram, vocês estão a fazer a vossa parte. E nós às vezes somos muito rápidos a julgar,
Somos muito rápidos a tirar conclusões. Somos muito rápidos a dizer, não, isto é melhor do que aquilo. E a prova é que Deus, Ele é que é aquilo que é, Ele é que é certeiro. É Ele que acerta. E Ele ensina-nos, se calhar, a dar atenção às coisas pequenas. Não é que as coisas têm que ser só pequenas, não é que as coisas têm que ser só grandes, as coisas têm que ser só certas, no sítio certo. E se a coisa é pequena e é de Deus, e Deus continua a manter, e Deus continua a sustentar aquelas pessoas, eu tenho mais tendência agora do que tinha há uns anos atrás, de olhar e pensar, Filadélfia, Deus os tem suportado. Aquelas pessoas estão a receber no seu coração a aprovação do Senhor, porque são firmes, não negociam aquilo que acreditam. Ao anjo que está na igreja em Laodiceia, isto é outra história, isto é outra igreja, isto é outra onda. E escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. E esta igreja leva pancada da séria. Da séria. Esta igreja é daqueles dias que nós sabemos que fizemos asneira, nós aqui. Nós sabemos que fizemos asneira. Nós não andámos no caminho, nós andámos ali a deambular. Nós devíamos ter dito coisas que não dissemos. Devíamos ter defendido a verdade e não defendemos. Nós devíamos ter levantado a voz para nos posicionarmos e não nos posicionarmos. Sabem o que é para quem é que é esta carta? É para todos nós. Nesses dias. E ele começa a dizer assim, ao anjo que está na igreja de Laodiceia, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tu não te posicionas. Eu olho para ti e eu não sei bem quem é que tu és. Tomara antes que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que violência. Isso é Deus que está a falar para a igreja dele. Deus está a falar para nós. Não é para as pessoas que não vão à igreja. Não é para as pessoas que não conhecem Cristo. Não é para as pessoas que nós costumamos dizer que está do lado de fora. Deus está a dizer às pessoas que estão do lado dentro da igreja que às vezes nós temos comportamentos que Ele lhe apetece vomitar-nos. Porque nós não nos posicionamos. E esta questão de não ser frio ou não ser quente tem a ver com posicionamento. Deus olha para nós e não consegue perceber. Claro que Ele sabe, não é? Ele sabe todas as coisas, não é? Mas Ele olha para nós e o nosso comportamento, as nossas decisões, a forma como nós tratamos uns aos outros, prova que nós andamos numa mornidão. Nós escolhemos andarmos mornos. E Deus, olha, preferia saber com o que é que eu conto. Pá, és frio. Tu não gostas de mim, não gostas da minha palavra. Tranquilo, eu sei, eu conheço, eu sei. Eu sei que tu és um potencial alvo para eu trabalhar. Tu és quente, tu vives apaixonadamente a minha palavra. Eu sei quem é que tu és. Mas morno, a mornidão é horrível. A mornidão destrói tudo. Um casamento frio é mau, um casamento quente é ótimo, um casamento morno destrói casamentos. Então, as coisas quando estão frias, a gente tem tendência a tentar resolver. Quando as coisas estão quentes, a gente tem tendência a usufruir dessa atmosfera boa. Mas quando as coisas estão mornas, é sinal de indiferença. A gente já não sabe, a gente já tolera coisas. Nós temos falado muito acerca da tolerância. Então, nós tornamos-nos crentes mornos, significa que nós já desistimos de defender as coisas que deveriam ser quentes e afastar-nos das coisas que são frias. Nós já toleramos, já nos misturamos. E quando esta carta é escrita, ela é escrita debaixo de um contexto das próprias cidades. Ou seja, as cidades existiam, tinham a sua própria vida, e eram cidades, e esta cidade recebia canais de água de outras duas cidades. Uma linha fria, refrescante, e uma linha quente. E era mesmo isso que acontecia. E as duas águas juntavam-se naquela cidade, e enquanto numa cidade a água quente era usada para fins terapêuticos, quem não gosta de uma boa sauna, quem não gosta de uma boa terapia nessas águas quentes, não é? Por outro lado, vinham águas mais refrescantes, mais frias, que eram usadas também, e que tinham a sua utilidade, mas quando elas se juntavam e chegavam a Laodiceia, tornava-se numa água quente, morna, que não era usada nem para fins terapêuticos, nem para outros fins. Então, aquilo que é falado àquela cidade é falado com propriedade. Jesus está a falar e está a dizer, vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Vocês sabem. Se vocês beberem essa água morna já misturada, vocês sabem que isso vai provocar alguma coisa dentro de vocês e isso vai-vos fazer vomitar, vocês vão ficar mal dispostos. É isso que vocês me fazem. Sempre que vocês não se posicionam, sempre que vocês não são sérios, sempre que vocês não são zelosos diante de mim. Então nós vemos uma comparação direta com uma cidade, com uma igreja, que era simples, mas Jesus olhava para ela e ela sabia o que é que estava ali. Eram transparentes, era uma igreja quente, fervorosa, defendiam a palavra.
E posicionavam-se, ainda que lhes custasse membros, ainda que lhes custasse andar sozinhos, ainda que lhes custassem ser pequenos, Jesus sabia quem é que eles eram. E eles olhavam para Laodiceia e ele olhava e dizia assim, eu não sei. Vocês hoje são quentes, amanhã são frios, são mornos, não se posicionam. Então isso não funciona comigo, eu vou vomitar-te da minha boca. E diz assim, como dizes? Isto é o que Jesus está a dizer, que está escrito, que eles dizem. Rico sou. Isto é o que a igreja diz. Nós somos ricos. E eles eram uma igreja rica. Eles eram uma igreja que tinha capacidade financeira. E estou enriquecido e não tenho falta de nada. E sabem, quando nós achamos que já sabemos tudo, quando nós achamos que já temos tudo, quando nós achamos que já alcançamos alguma coisa, nós corremos neste risco de nos tornarmos autossuficientes. Então, para alguém nos dizer alguma verdade bíblica, já tem que ser alguém com um grau acima do nosso, da escolaridade do nosso. A gente não vai aceitar que um pastor venha, ou com um pregador, ou que alguém venha dar uma escola bíblica, que me venha ensinar alguma coisa da Bíblia, se a pessoa não tiver, no mínimo, o meu grau de ensino. Isto é Laodiceia. Ou se eu já tenho uns estudos na Bíblia, eu já não vou aceitar. Já barro o meu coração. Para me ensinar já tem que ser alguém. E Laodiceia estava nesta posição. Eles eram tão ricos, que eles sofreram um terremoto. E eles disseram ao império, olha, nós não precisamos de dinheiro. Com o que nós temos, nós vamos reconstruir a cidade toda sozinhos. E fizeram isso. Isso demonstra que realmente eles conseguiam fazer isso. Só que fecharam o seu coração e tornaram-se autossustentáveis. Não conseguiam receber a ajuda de ninguém. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, que não gostam de receber ajuda. Quando passam por dificuldade, que as pessoas têm dificuldade em receber ajuda. É porque houve uma altura na vida que a pessoa passou, pode haver muitas outras questões, eu não quero estar a dizer, a normalizar, ok? Mas, quando nós nos achamos que somos autossuficientes e autossustentáveis, que nós não precisamos de Deus, e a questão aqui tem a ver com a igreja e com Deus, a igreja tornou-se numa posição que achava que já não precisava de Deus. Isso acontece connosco, quando nós nos tornamos autossustentáveis, seja nas finanças, seja na educação da nossa família, seja no nosso casamento. Quando nós não recebemos, não toleramos receber ajuda de ninguém, isto devia ser um alerta. Nós achamos que conseguimos resolver tudo. Então diz, como não és frio, não és quente, vou meter-te na minha boca, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Depois está entre parênteses assim, e tu não sabes que és um desgraçado, que és miserável, que és pobre, que és cego e que és nu. Então a igreja estava a dizer uma coisa ao Senhor e o Senhor estava a repor, não, tu não és isso que tu dizes. Tu és um desgraçado aos meus olhos. E às vezes nós achamos que de Deus só vai haver coisas fofinhas, não é? Nós acreditamos às vezes num evangelho muito Disney, muito cor-de-rosa. Mas Deus está a dizer para uma igreja que a igreja é uma desgraçada, que eles são os miseráveis. Como vivem a igreja, não é? Que eles são pobres, vocês são muito pobres. Vocês são cegos, vocês andam nus. Tudo coisas que a igreja achava que não estava. Tudo do outro lado. Lá no oposto. Eles achavam que eram mesmo os melhores. E diz assim, aconselho-te, então Jesus continua e diz, aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. Não esse ouro que tu achas que tu tens, mas um ouro puro. E este ouro provado no fogo tem a ver com consagração, tem a ver com santidade, tem a ver com fazer as coisas da maneira certa. Para que te enriqueças. E vestes brancas, porque aquilo era uma cidade que produzia muito lã negra. Então há aqui uma troca de... Sabem quando nós estamos a falar com outra pessoa e nós usamos trocadilhos? E nós usamos coisas para a outra pessoa se identificar. E nós, olha, tu sabes, se fores falar com um pescador, vais falar da cana, do anzol, vais falar do peixe. Se fores falar com um caçador, percebem o que eu estou a dizer? Então Jesus estava exatamente a fazer isso com aquela igreja. Está assim, olha, vocês têm que se vestir de vestes brancas. Não dessas vestes negras que vocês se vestem. As minhas vestes brancas, que tem a ver com santidade. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que é, vocês estão vestidos, não bem vestidos, vocês acham que andam vestidos de linho fino, que isso é suficiente para tapar a vossa nudez perante mim, mas não é. O que vai tapar a vossa nudez diante de mim é uma veste de santidade. É um vestimento de fazer aquilo que Deus aprova.
E se vocês vestirem-se da aprovação de Deus, vocês deixam de andar nus. E que unjas os teus olhos com colírio. Colírio era algo que existia naquela cidade também, como medicina, como um líquido medicinal que ainda é usado hoje nos nossos olhos. E que era uma cidade que também era rica nessa área, na área da ciência e nesta área específica. Então, Jesus, mais uma vez, dá uma facada, né, no ego deles. Não, vocês que acham que são os maiores a curar, vocês deviam fazer isso nos vossos próprios olhos, para que vocês possam ver bem, para que vejais. E Jesus continua e diz assim: eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, e nós queremos, Senhor, que Tu fales hoje connosco. Sabemos que esta carta não nos foi dirigida a nós, que nós nos estamos a apropriar de uma mensagem, mas se de alguma maneira, alguma condição, alguma esfera daquilo que nós falávamos se encaixa na minha vida, Senhor, que Tu possas trabalhar o meu coração hoje, Deus. Que me possas escrever uma carta diferente, que possas olhar para mim e que possas ver um coração arrependido, possas ver um coração contrito, pelo menos, por estar a ser confrontado com a Tua palavra. E Tu olhas e escreves a cada um de nós esta manhã para que nós possamos confrontar o nosso coração, Deus. Tu querias encontrar aquelas igrejas, assim como encontraste Filadélfia, uma igreja que era o que era, mas era fiel. Que era o que era, mas que te agradava, que dava o seu melhor com o que tinha para te agradar. E que tu possas encontrar essa imagem também em nós. Mas se não encontrares hoje, dá-nos a oportunidade de ir diante de Ti, de nós nos arrependermos, de nós nos curvarmos diante de Ti, de nós passarmos a usar destas vestes brancas, deste Teu ouro refinado. Nós possamos refinar também a nossa vida diante de Ti. Te agradecemos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, duas cidades, não é? São duas cidades, há ali um vale, eram cidades vizinhas, e eram cidades que tinham características, como eu disse, muito específicas. Então, a Filadélfia era uma cidade que está ali, ainda hoje, há uns anos vocês recordam-se que houve alguns terremotos de terra na Turquia, não sei se vocês se recordam, é uma zona bastante afetada, porque tem ali algumas falhas sísmicas, e Laodiceia, Filadélfia fica uma dessas falhas. Mas Deus olha para essa cidade, olha para o sítio onde ela está, ele olha para quem ela é, só que ele redefine o que aquela cidade pode ser. Então o versículo que diz mais à frente acerca de Filadélfia é que ela vai se tornar um pilar. Como é que uma igreja que vive como é que uma igreja que está num sítio, numa geografia, onde as pessoas relacionam a geografia, o contexto, a um sítio onde é instável, onde há tremores de terra, onde as coisas caem, onde as coisas são destruídas, como é que Deus é tão bom que diz: ao que vencer, eu farei coluna do meu templo? Então Deus quer te tirar desse contexto, aquilo que tu vives, o contexto onde tu vives, as falhas sísmicas que tu tens na tua vida. As coisas que acontecem na tua vida, se calhar acontecem porque têm que acontecer, estão lá, tu nasceste neste lugar, vives, tens essa condição, tens uma história. Há coisas que foram consequência das tuas escolhas, há coisas que não são consequência das tuas escolhas. Aconteceu. Eu não sei porque é que nasci português. Nasci português porque tinha que nascer português, os meus pais eram portugueses. Alguns de vocês nasceram noutros países e hoje estão a viver em Portugal. Estão aqui hoje. Circunstâncias da vida. Só que Deus muda essas circunstâncias, Ele redefine essas circunstâncias na nossa vida. Ele diz: olha, o sítio que para ti é um sítio instável, tu conseguiste transformar esse sítio numa coluna do meu templo. Vocês são coluna do meu templo. Aquilo que antes era instabilidade, agora é segurança para mim. E é isso que Deus quer fazer connosco. Quer nos transformar, quer nos ressignificar, quer nos dar um novo propósito. Ele quer que nós olhemos para as nossas dificuldades
e olhemos não com os nossos olhos, mas com os olhos do Senhor. Então esta cidade sabia que ainda que a cidade caísse, ainda que um tremor de terra viesse, aquilo não os definia. O que é que os definia? Era eles serem fiéis ao Senhor e eles serem tornados, como o próprio Cristo diz, como uma coluna do templo do Senhor. Isso é importante. Laodiceia era um dos centros mais prósperos da Ásia naquela altura. Eles competiam com os grandes centros urbanos. Eles tinham tudo. Eram famosos pela lã, eram famosos pelos medicamentos, pelo colírio, eram famosos por tudo. E ficaram famosos também por serem mornos. Até hoje eles são famosos por serem uma cidade, uma igreja morna. E Jesus, quando começa a falar de uma porta. Ele começa a dizer assim, isto, Apocalipse 3, logo no início. Nós não vamos voltar a ler tudo, mas eu só quero pontuar aqui algumas coisas que eu acho que é importante para nós, que Deus colocou no meu coração, nós os extrairmos destas duas cartas. É que Jesus é aquele que tem a chave da porta. É Ele que controla a porta. A porta que só Cristo controla. Ele diz, isto é aquele que é santo, logo no Apocalipse 3:7, que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, o que ninguém fecha, e o que fecha, o que ninguém abre. Então, Cristo apresenta-se com 3 atributos. Ele é santo e Ele é verdadeiro. Aquilo que Ele vai dizer é toda a verdade. Mas depois há um atributo aqui interessante que Ele introduz, que Ele é o detentor da chave de Davi. E o detentor da chave de Davi, isto é um texto que está relacionado com um outro texto que está em Isaías 22, onde fala que o mordomo do rei Ezequias, ele tem a chave do palácio real. E isso representava a autoridade. E Jesus está-se a colocar aqui como aquele que tem a chave. Aplica-se a Ele. Ele é aquele que... Ele tem a chave, Ele tem a autoridade de mudar as nossas vidas. É Ele que tem a autoridade de que aquela igreja, ainda que pequena, permaneça. É Ele que abriu aquela igreja e é Ele que é o único que tem a oportunidade, ou que tem a autoridade para fechar aquela igreja. Às vezes nós achamos que as pessoas que estão à nossa volta são aqueles que... Às vezes nós damos as chaves da nossa vida a pessoas. Às vezes há um outro texto de um rei que a mulher roubou o seu anel real para carimbar uma carta. E às vezes nós fazemos isso. Nós às vezes damos o nosso selo real da nossa vida a outras pessoas, enquanto nós devíamos entregá-lo a Cristo. É Ele que devia ter a autoridade completa na nossa vida. Mas quer nós não queiramos, quer não, é Ele que tem essa autoridade. Então este texto, esta chave de Davi, fala sobre um símbolo de autoridade. Autoridade não delegada, mas inerente. Ele é a autoridade. E Ele, quando fala com aquela igreja, Ele fala, sou eu que tenho, sou eu. Não são vocês. Não é pelo facto de vocês acharem que são pequenos que isso vai acabar. E se eu começo, sou eu que vou acabar. Sou eu que abro as portas e sou eu que fecho as portas. Mais ninguém tem a oportunidade disso. Então, o símbolo de autoridade, Jesus apresenta-se hoje como o símbolo da autoridade. Sobre o palácio, sobre a nossa vida, um acesso soberano. Aqui o texto diz que a porta foi aberta e permanece aberta. Fala como alguma coisa que foi estabelecido por Deus. E é interessante que nós às vezes começamos algumas coisas. Deus fala connosco para começar coisas, mas raramente Deus fala connosco para acabar com coisas. A não ser que seja para sair da igreja. Deus fala com montes de gente para sair da igreja. Podem-se rir agora um bocadinho. A coisa que nós ouvimos mais é que Deus falou comigo e a minha hora chegou ao fim. Então parece que Deus tem 2 tópicos preferidos, que é mudar de igreja. Deus falou comigo para ir para esta igreja e Deus falou comigo para sair da igreja. Deus é a autoridade total e nós às vezes brincamos. Às vezes não queremos, às vezes não sabemos o que quer dizer brincar ou usar o nome de Deus em vão. Isto é usar o nome de Deus em vão. É usar o nome daquele que tem a chave de Davi. É usar o nome daquele que tem toda a autoridade. E Ele está-nos a dizer, sou eu é que determino quando é que as coisas começam e quando é que as coisas acabam. E para aquela igreja pequena, Ele relembrou-lhes, sou eu. Continuam a acreditar em mim, sou eu. Não é a vossa pequenez, não é a vossa condição, sou eu. Cristo reconhece a fraqueza. Cristo reconhece a nossa condição. Mas Ele não repreende a nossa condição, a nossa fraqueza.
Se nós formos sérios com Deus, não é o facto de nós sermos ainda muito novos na fé, não é o facto de nós às vezes não acertarmos tantas vezes, é o facto de nós estarmos no caminho certo. Ele não repreende aquela igreja no sentido, oh, vocês são pequenos e eu já esperava que vocês fossem maiores. Não é isso que ele diz. Deus reconhece a fraqueza, mas ele não a repreende. Então a fraqueza daquela igreja, a condição daquela igreja, é o contexto ideal para aquela igreja, que ele abriu e que ele, se quiser, pode fechar para que aquela igreja seja fiel. É o contexto. Às vezes a nossa vida, os contextos das fraquezas da nossa vida, é o contexto que Deus precisa ter, ou que Deus quer ter, para ser mais exato, para que nós possamos ser fiéis. Alguns de nós não íamos capazes de ser fiéis com muito dinheiro, com uma vida boa. Não íamos capazes de ser. Então Deus dá-nos uma vida que nós conseguimos ser fiéis. Conseguimos confiar nele. Eu sei que muitos de vocês aqui passam por muitas dificuldades e que nós queremos todos que essas dificuldades acabem, mas há coisas que estão na nossa vida que vão continuar na nossa vida, porque é o contexto que existe. É ele que abre, é ele que fecha. Às vezes nós queremos fechar as portas, só que ele vai determinar que quer essa porta aberta, como permitiu para aquela igreja. Então nós precisamos reconhecer o nosso contexto. Vamos reconhecer se nós somos fiéis ou não somos fiéis com o pouco. Nós às vezes queremos muito e não somos fiéis com o pouco. E Deus quer-nos também hoje chamar isso a atenção. Que há coisas que Deus traz à nossa vida, Ele que é o detentor da chave, não somos nós. Não somos nós que vamos determinar as coisas, é Ele que determina as coisas. Como é que as coisas têm que acontecer e quando é que vão acontecer. E há situações na nossa vida que nós precisamos passar por elas mesmo, por dificuldades. Sei que é duro, mas há pais que precisam perder os filhos. É duro, é inconcebível, mas que Deus é este? Mas é preciso, por uma lógica do céu, que não tem a ver, se calhar, com aquelas pessoas, tem a ver com o reino, mas há coisas que precisam. Há um filho que precisa de perder uma mãe. Há coisas que... nós às vezes precisamos de viver... dificuldades para nós darmos valor às coisas e nos tornarmos numa outra pessoa. Às vezes precisamos passar por dificuldades e sofrer coisas para que Deus nos possa usar com propriedade em coisas mais à frente. Coisas que nós às vezes só falamos por teoria ou por achismo. Muitas vezes Deus permite-nos perder coisas, perder vida, perder pessoas, para nos usar mais à frente. Mas só por uma razão. É porque é Ele que tem a chave. É porque Ele é que pode determinar. Nós não podemos cantar que Tu és o princípio e o fim e nós queremos, no entanto, gerir a nossa vida no meio. Não, Ele também é o meio. E a Cátia hoje cantou isso, até disse. Ele é o princípio, é o alfa e Ele é o ômega, mas Ele também está no meio. E se Ele está no meio, Ele vai determinar também a tua vida. Há um texto que eu aprecio aqui de um comentarista. E pronto, hoje, como nós temos a visita de um presbiteriano, não vou dizer que isso é só uma piada paralela. Ele diz assim, Matthew Henry diz assim, o facto de Filadélfia ter pouca força tornava a sua fidelidade ainda mais admirável. Não guardavam a palavra porque era fácil, guardavam porque amavam a palavra. E Cristo honra aquilo que os homens desprezam. Há outro texto... diz assim, Deus não escolhe os poderosos para envergonhar os fracos. Ele escolhe os fracos para revelar o poder que só Ele possui. A fraqueza de Filadélfia não era desqualificação, era palco para a glória divina. E tudo muda quando nós percebemos assim, ok, eu sofro, mas eu tenho a oportunidade de ser palco para a glória divina. Eu tenho de ser a oportunidade que nas minhas dificuldades, em vez de eu acusar Deus, dizer nomes ruins, eu honrar Deus e reforçar-me nele e buscá-lo cada vez mais, eu tenho a oportunidade de ser um palco. E Filadélfia foi esse palco. Eu não sei se alguma vez te sentiste demasiado pequeno para ser usado por Deus, ou te sentiste demasiado fraco, demasiado pecador. Filadélfia representa isso. E foi por isso que Cristo abriu a porta, para que eles pudessem ser Filadélfia. Então, esta porta não foi temporária. Filadélfia nunca mais se tornou numa igreja grande.
não cresceu, foi sempre Filadélfia. Então há coisas na nossa vida que se vão manter, porque tem que se manter. Então não tenhamos a fraqueza como o fim em si. Isso é que é difícil, que a nossa carne não quer viver na fraqueza, que nós lutamos contra a fraqueza, mas por vezes a fraqueza é o contexto da fidelidade de Deus. É aí que nós conseguimos ver. Por isso queremos ver Deus na prosperidade. E Deus mostra-se muito mais, ou não muito mais, não quero exagerar, não quero usar esta palavra, mas Deus mostra-se também na fraqueza. Ele é palco, Ele dá-nos palco. É na fraqueza, no meio das dificuldades é que nós nos podemos provar mais. Não é quando tudo está bem. Não é quando tudo está bem no casamento, não é quando há muito dinheiro, como nós acabámos de falar. Não é quando tudo está bem com os nossos filhos, não é quando tudo está bem na nossa família, que a nossa vida é provada e que nós somos testados. É quando tudo está mal. É quando as falhas sísmicas começam a aparecer, é quando o prédio se derruba, é quando a saúde nos foge das mãos, é quando um filho corre risco de vida. Aí é que o nosso coração é exposto completamente. Aí é que nós somos Filadélfia diante do Senhor. Então, ninguém quer sofrer. Eu não quero que vocês sofram. Eu não quero sofrer. Mas há espaço para nós crescermos e sermos leais e fiéis e sermos honrados por Deus e sermos tornados colunas do templo do Senhor, porque pela forma como nós vivemos essa fraqueza. Então, Laodiceia vive um outro diagnóstico. Não vive um diagnóstico positivo, vive um diagnóstico negativo. Então é aquelas coisas que nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir pregadas, nós não queremos ouvir aconselhadas, nós não queremos que ninguém nos diga. E todos nós temos coisas que não queremos que ninguém nos diga. Todos nós temos coisas que nós sabemos que não estão bem e são aquelas conversas difíceis que nós não queremos que as pessoas tenham connosco. E Laodiceia teve essa conversa. Recebeu essa carta. Então, a carta a Laodiceia é um confronto espiritual. A mornidão não é só neutralidade. A mornidão é as coisas que nos destroem a nível religioso. Religioso na questão da religião em si, da forma como nós devemos viver a fé. Destrói-nos quando nós nos tornamos estas pessoas neutras e mornas. Então é um aviso para aqueles que ainda temos caminho pela frente. Aquela igreja já passou. Já foi, mas a carta é viva hoje, para nós. Ele apresenta-se como uma testemunha fiel e verdadeira. Ele vê com exatidão aquilo que nós somos. Ele diz aquilo com verdade e sem condescendência. E às vezes nós temos que fazer isso também. Às vezes o vosso pastor tem que vos dizer na cara coisas, não com a verdade completa, porque eu não sou Deus, eu não sou Cristo, eu não sei tudo, eu não vou saber julgar tudo bem, eu não vou fazer as coisas bem, sempre bem, ou provavelmente nunca vou fazer as coisas sempre bem. Mas nós temos que dizer as coisas com verdade. E confrontar-nos uns aos outros, sem medo. Então, quando nós somos chamados de mornos, especialmente aqui, é uma desqualificação. É uma condição, mas é uma desqualificação. O que Jesus está a dizer e que Deus nos está a dizer hoje é que não é suposto nós estarmos nessa temperatura. Que Ele até prefere que nós sejamos uns desviados. Imaginem a loucura. Deus prefere que a gente sejamos descrentes, que a gente não acreditemos nele. Porque Ele consegue se posicionar, Ele sabe. Ele pediu, antes que tu fosses frio, que eu sabia como é que havia de falar contigo. Sabia o que é que tu querias da vida, ou querias ou não querias, ou que tu fosses quente. Então descreve alguma coisa que perdeu completamente a qualidade funcional, que é um crente não pode ser morno. O crente tem que se posicionar. Deus não pode nos encontrar adormecidos. Nós não devemos ter uma fé morna. Nós não devemos levar a fé num ramo-ramo, como se costuma dizer. Nós não podemos levar a fé como uma religião. Nós não podemos levar a fé como alguma coisa que fazemos de vez em quando. Não é isso que Deus espera de nós. E sempre que olha para nós e vê isso, Ele vai te acusar de ser como Laodiceia. Ele vê como um desgraçado. E um desgraçado aqui não é uma ausência de posses ou alguém que tem pouco dinheiro ou que vive na rua. O termo que é usado aqui para desgraçado é alguém que carrega uma miséria sem saber.
Alguém que vive já numa mornidão e num ciclo que a pessoa já nem se apercebe do que é que está a ver. Se vocês são uns desgraçados, vocês andam quase de olhos fechados. E a desgraça é esta. Quando o texto fala acerca de desgraçados, o que o texto original quer dizer é miséria de quem carrega um peso sem saber. E cegos. A cidade que exportava a medicina, a solução para todos os sítios. Deus acusa deles ser cegos e deles não conseguirem ver a própria condição. E aqui nós temos que fazer meia-culpa, que nós muitas vezes somos sábios, somos os primeiros a ver o problema do irmão. Somos os primeiros a ver a falha do outro. Somos os primeiros a identificar os erros nos outros. Laodiceia era esta pessoa que conseguia ver e conseguia estar sempre na dianteira a tentar corrigir os outros, mas não era capaz, era cega da sua própria condição. E quem se torna cego da sua própria condição já está morno. Já foi. Não é que se está a tornar morno. Alguém que se torna cego, que se torna autossuficiente, que só é capaz de julgar daqui para fora, não é capaz de julgar daqui para dentro, é alguém que já está a viver mordidão. E nós lidamos com isto entre nós. E sabem porque é que às vezes não levamos a bem a crítica do irmão? É porque e a crítica é verdadeira. E a chamada de atenção é verdadeira. E nós sabemos que precisamos mudar coisas, mas nós sabemos que o irmão também falha. E nós temos esta luta. Então não era muito melhor, não é isso que Deus nos pede, que aquilo que nós dizemos bata certo com aquilo que nós somos. Que nós não passemos a viver esta cegueira espiritual que nós só conseguimos, ainda que seja verdade, ainda que seja palavra, ainda que o irmão mereça e tenha direito a esta exortação bíblica da forma como deve levar a sua vida, não é, o que Deus está a pedir é que isso bata certo cá dentro. E por isso Ele os chama de cegos. Vocês andam cegos. São os pobres desgraçados. Vocês nem conseguem perceber a condição que vocês vivem. E há pessoas que vêm à igreja, vêm só à igreja, não se envolvem. E não se envolvem, não digo é serviço, não há comunhão, não procuram ter intimidade com ninguém da igreja, não procuram conhecer ninguém, não procuram ajudar ninguém. E eu não estou a dizer servir, eu estou a dizer mesmo ajudar alguém. E não procuram ser úteis na vida do corpo, vêm e consomem e são alimentados. São pessoas mornas, são pessoas que já não percebem a desgraça que já caiu sobre a sua vida. E Laodiceia devia nos alertar que se nós sentimos algum destes sintomas, nós precisamos dar um passo atrás. Nós precisamos de voltar a ter mesa, precisamos de voltar a sentir coisas, precisamos de voltar a importar-se pelos outros, precisamos de voltar a querer bater, que a matemática fecha. Aquilo que sai cá para fora é aquilo que está cá dentro. Ainda que seja coisas que o que está cá dentro ainda não é perfeito, mas o que sai cá para fora é assim, eu erro também nisso. Eu também erro isso. Eu sei o quão difícil é, mas eu também erro. Não é nós dizemos, não, tu estás errado. Eu não vou falar sobre mim, mas tu estás errado. Não. Há uma matemática que tem que bater certo para Deus. A igreja avalia-se que é rica, Deus diz que tu és pobre, a igreja diz que tu estás enriquecida, que tu vives uma vida boa, Deus diz que tu és um miserável e um desgraçado, tu dizes que eu não preciso de ninguém, nem de nada, nem de conselhos, não preciso de igreja para nada, não preciso de ser pastoreado, e Deus diz que tu és nu e que tu andas cego. E é um diagnóstico duro para uma igreja que se achava top. Há um problema aqui, é que isto não era uma hipocrisia consciente, que isso é que é o perigo. O perigo é que o perigo não está naquelas igrejas ou nos líderes ou nas pessoas que se acham e que acham que são melhores do que as outras e são conscientes e são maus de coração e são de má serviço, como diz a palavra, que têm má intuição. E nós sabemos que existe pessoas a fazer coisas nas igrejas com má intenção, e as pessoas sabem que estão a fazer com má intenção. A gente sabemos hoje que existem pastores e membros e igrejas com má intenção, apenas para ter o fruto próprio. Nós sabemos disso, mas não é isto que está aqui a acontecer. O que está a acontecer não é haver uma hipocrisia inconsciente, que é nós tornarmos uma igreja hipócrita
mas porque nós estamos adormecidos, porque nós estamos dormentes, porque nós nos deixamos amolecer por aquela água morninha, que é confortável. E tudo aquilo que é confortável vai-nos adormecer, vai-nos tornar inconscientes da nossa própria condição. A cegueira era genuína, mas vinha de uma forma muito complexa, vinha de uma forma dormente, devagar. A decadência espiritual vinha aos bocadinhos. E isso é o perigo para nós como igreja. É nós deixarmos que estas coisas entrem e se acomodem e que a gente não confronte com verdade. Outro autor diz: a mornidão é mais perigosa do que o frio, porque se disfarça de normalidade. O homem frio sabe que precisa de calor. O homem morno pensa que já o tem. E esta é a ilusão maior. Esta ilusão é o maior obstáculo a uma conversão. E uma conversão não tem a ver só com a salvação. Tem a ver, nós convertemos o nosso coração. Se nós mantemos a nossa vida num estado onde nós achamos que já temos tudo, nós não vamos precisar de nada. Vamos achar que todos os conselhos da vida são desfasados para aquilo que eu estou a viver. Isso é porque tu estás a viver uma vida morna. Então qual é que foi a última vez que nós sentimos uma urgência espiritual genuína, que precisávamos de mudar alguma coisa na nossa vida? Qual é que foi a última vez que tu sentiste no teu coração: eu preciso mesmo mudar isto dentro de mim? Seja por uma pregação, seja por uma música, seja por um devocional. Qual é que foi a última vez que tu sentiste que havia uma área fria na tua vida? Gélida, que precisava de levar com aquele calor do Senhor. E se nós não sentimos isso muitas vezes, se calhar estas áreas estão todas adormecidas, estão todas mornas. Nós acomodamos essas áreas todas para que elas se tornassem mornas. Então esta ausência de urgência pode ser sinal de Laodiceia nas nossas vidas. Este ponto confronta Laodiceia, mas Deus não se fica por aí. E Jesus não se ficou por aí. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos a quem amo, como nós fazemos com os nossos filhos. Queremos que eles andem direitos e nós castigamos. Às vezes açoitamos, porque somos zelosos e queremos que eles andem. E Deus faz o mesmo connosco. Sê, pois, zeloso e arrepende. E o caminho é esse, arrependimento. Deus quer nos chamar para um caminho que é o caminho do arrependimento. Ele diz: eu preciso que tu estejas neste ponto, que é no ponto de tu te arrependeres. E se tu estiveres nesse ponto, ele diz uma coisa super interessante. Ele diz assim: olha, eu estou à porta e bato. Se estiveres nesse ponto, e tu tens que estar nesse ponto, eu vou bater. Eu bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem é que vai ouvir a voz? A voz, quem estiver no ponto do arrependimento. Quem não está no ponto do arrependimento não vai ouvir voz nenhuma. Não vai ouvir bater em nada. Não vai ver Jesus a chamá-lo. Não vai haver ele a confrontá-lo. A pessoa não está algo no teu coração, não se arrependeu. Então, mas se tu estás com o coração no sítio certo e se tu queres corrigir a tua vida, Jesus lá disse que batia à porta, hoje está a dizer que bate à porta e diz: se alguém ouvir a minha voz, Jesus está a bater à porta e está a dizer assim: sou eu. Não é só o knock da door, não é só o barulho da porta, sou eu que estou aqui. E se alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? E fazer o quê? Há algumas imagens deste versículo, vocês procurarem na internet, deste texto, coloquem lá, e vocês vão ver algumas imagens em que a porta não tem a maçaneta. A porta não se abre do lado de fora. A porta abre-se do lado de dentro. Hoje Deus quer que tu abras a porta do lado de dentro. Jesus continua a bater a porta e Ele não quer ser... Ele podia fazê-lo, sim. Ele podia, mesmo como nós vemos nos filmes, pregar um pontapé na tua porta, entrar na tua vida, rasgar tudo. Ele podia fazer isso, mas ele hoje, o que ele faz e o que ele fez, é que ele bate à porta, ele espera que haja uma reação a um coração que identificou uma série de coisas que precisam de ser corrigidas, e ele quer arrependimento, que o arrependimento é nós não querermos viver aquilo que vivíamos, e estamos cansados e queremos emendar para um novo caminho, e ele diz: se tu abrires a porta do teu lado, eu vou entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa e vou fazer uma coisa muito fixe, que é: eu vou me sentar à mesa contigo. Eu vou tomar uma refeição contigo. E essa pessoa vai tomar uma refeição comigo. Então, quando nós abrimos a porta, Deus não vem com o coração para nos atacar. Ele vem com o coração para cuidar.
para nos dar mesa, para nos dar palavra, para nos dar conselho. Nós às vezes achamos que um médico, quando tem que nos dizer... Ouçam, é super violento quando um médico tem que dizer, chega ao pé de nós e tem que nos dizer alguma coisa que é tão cruel, que diz assim: olha, se tu não parares com isto, tu tens 6 meses de vida. E ninguém quer ouvir isso. Nós, quando temos que ter estas consultas, onde nós vamos ouvir estes diagnósticos, nós temos medo, nós temos terror. Mas aquele médico não faz por crueldade, ele faz porque é por responsabilidade que ele tem. Ele é responsável por dizer isso, ele é responsável por cuidar. E hoje a palavra não é dita, não é pregada por crueldade, ou porque Deus apenas nos quer machucar. Esta palavra é pregada por responsabilidade. Ele quer que tu possas sair do lugar onde tu estás. E se tu estás em Laodiceia, nós queremos que amanhã tu estejas em Filadélfia. Cristo podia ter terminado aqui. Podia ter fechado a carta com todo o diagnóstico e ido embora e estava tudo bem, porque Ele é Deus. Mas Deus ainda hoje nos oferece uma mesa. Ele hoje nos oferece uma ceia. Ele hoje quer se sentar à nossa mesa. Eu peço ao grupo de louvor para subir e nós vamos cantar esta última música. E essa música tem tudo a ver com isso. Deus quer ainda hoje continuar a ser o pão da tua vida. O pão que tu comes, a palavra que tu comes, que entra dentro do teu espírito, do teu ser e que muda-te por dentro. Ele quer continuar a fazer isso. A dureza do diagnóstico não é rejeição. A dureza do diagnóstico é um amor que se recusa a nos abandonar. E se tu tens pessoas na tua vida que batem de frente contigo, que estão constantemente a querer te corrigir em coisas, isso não é crueldade. A pessoa não quer ser, provavelmente a pessoa não quer ser melhor do que tu. Eu não sei, eu não conheço as pessoas que fazem isso contigo. Mas às vezes são pessoas que se recusam a abandonar-te. Recusam-te a ver-te a fazer coisas erradas. Recusam-te a ter comportamentos que não são sérios, que não são bons diante de Deus. Ainda que a pessoa tenha outros milhões de defeitos. E Deus hoje tem esta insistência que se recusa de nos abandonar. Então esta batida que nós ouvimos não é uma batida que ficou lá, presa naquela porta, presa naquela carta. É uma batida que Deus faz todos os dias. E sempre que nós lemos as Escrituras, e sempre que Ele nos desafia a sairmos do lugar onde nós estamos. Então hoje Deus bate à porta uma vez. E faz-te este desafio de tu poderes abrir a porta e o deixares entrar. De tu poderes, talvez hoje, verbalizar, nem que seja dentro de ti, numa oração: Deus, ajuda-me a sair destes lugares. Deus, ajuda-me a combater as coisas que eu não consigo ainda te agradar. Ajuda-me a sair de uma dormência qualquer. Ajuda-me a não ser morno nestas áreas. Ajuda-me a ser quente. Livra-me da frieza. Mas hoje temos a oportunidade de fazer isso mais uma vez. Porque o bater da porta, Ele está aqui. Está hoje aqui. A bater do lado de cá. À espera que haja arrependimento. E à espera que haja uma vontade de se sentar à mesa com o Pai. Amém? Podemos ficar de pé, vamos cantar juntos. E depois terminamos com a oração também.